Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2 de Efésios. Nós temos chamado essa série de mensagens baseadas em Efésios, de raízes, porque Efésios, na verdade, é um manual sobre o que a igreja precisa saber para que ela seja espiritualmente sólida, saudável e frutífera. Então, a gente tem conversado sobre isso e ao longo das próximas semanas continuaremos fazendo a exposição dessa epístola, mas eu vejo que tudo que a igreja precisa saber está aqui. Então é uma carta completa. Por exemplo, na semana passada nós trabalhamos Efésios capítulo 2, os primeiros versículos, os 3 primeiros versículos para ser mais específico. E Efésios 2 tem aí o evangelho de forma completa e integral. Paulo fala nessa porção aqui, nesse trecho, do que nós fomos salvos, como nós fomos salvos, ou por que nós fomos salvos, e para que nós fomos salvos. Então, está tudo aqui nesse capítulo 2. Nos primeiros versos, na semana passada, nós vimos do que nós somos salvos, qual era a nossa condição espiritual. E é interessante porque a linguagem de Efésios capítulo 2 é uma linguagem pesada, é uma linguagem forte, é uma linguagem que ofende uma sociedade que enaltece o ser humano. A visão que a Bíblia tem do ser humano destoa um pouco da percepção que a nossa cultura vigente tem da humanidade. Por exemplo, dá uma olhada aí nos 3 primeiros versículos de Efésios, você vai chegar à mesma conclusão que eu. Porque diz o texto que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, assim, de acordo com esses versículos aqui, a situação da humanidade, a condição de cada um de nós é de completa, absoluta perdição. Então, as características aqui são as piores: espiritualmente mortos, escravos do mundo, escravos do pecado, escravos do diabo, filhos da desobediência, filhos da ira. Então, todo tipo de pregação que tenta fazer do ser humano uma pessoa essencialmente boa, capaz de alcançar a Deus antes que Deus ou a alcance, é uma tentativa de suprimir verdades contra as quais nós não podemos lutar. O ser humano está numa situação de completa perdição. Ou seja, o diagnóstico da humanidade é o pior possível. É o pior. Mas assim, o versículo 4 começa de uma maneira que a gente só tem que agradecer a Deus por ele. Porque ele é uma quebra nessa condição irremediável na qual todos nós estávamos antes de termos um encontro com Jesus. Preste atenção como o versículo 4 começa, e a nossa atenção vai ficar focada do versículo 4 até o versículo 9, que é o trecho da nossa reflexão nesse momento. Mas Deus, vamos ler todo o texto, tá? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos,
e, juntamente com Ele, nos... Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas Deus, eu amo o começo desse versículo 4, mas Deus, então a gente tem toda aquela condição irreversível de morte espiritual. Então nós temos o pior diagnóstico possível. Mas aí no versículo 4, a Bíblia diz, mas Deus se moveu para reverter esse quadro que para nós era irreversível, esse problema que para nós era insolucionável. Deus se moveu para nos dar vida. Ou seja, no tocante à salvação, não há nada que o ser humano possa fazer para se salvar. Por isso que o Evangelho começa com, mas Deus, é assim que o Evangelho começa. Mas Deus, vocês não tinham nenhuma condição, não havia em nós, em mim, algo que cativasse o coração de Deus na minha direção. Deus não se moveu na minha direção em resposta a qualquer movimento que eu tenha feito na direção dEle. Ele simplesmente se moveu para me dar vida. Mas Deus, a pergunta é, por que Deus fez isso? Por que Deus quebrou esse ciclo de maldição espiritual no qual nós estávamos? Por quê? Qual é a razão? O que moveu Deus? Deus é Deus, Ele não precisa de nada, Ele não precisa de nós. Ele não precisaria ter nos salvado, Ele é Deus. Ele se basta a si mesmo. O versículo diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Deixa eu compartilhar primeiro a má notícia que decorre dessa afirmação. A má notícia é que nós somos miseráveis. Eu sei que é uma palavra pesada, mas é real. Se eu digo que Deus é misericordioso comigo, eu necessariamente preciso afirmar que eu sou miserável, e eu sou miserável. Essa miséria espiritual que está em mim, ela se manifesta quando a minha natureza, inclinada para o mal, me domina. Por exemplo, eu tenho ilustrado isso com uma afirmação que o apóstolo Paulo fez. Se você se lembra dela, está lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 7, do versículo 18 a 19. Um texto muito conhecido, onde o apóstolo Paulo dialoga consigo mesmo, e parece que o apóstolo Paulo está olhando para a imagem dele desfigurada pelo pecado. É o lado miserável do apóstolo Paulo diante dele, e diante desse Paulo dominado pelo pecado, desse Paulo miserável, ele diz, eu sei que nada de bom habita em mim. Quem está dizendo isso? Eu não ficaria surpreso se eu estivesse falando isso. Mas quem está dizendo isso é um dos maiores bandeirantes, evangelistas, missionários de toda a história. Eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço, pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Miserável o homem que sou. É um grito de socorro, é Paulo dizendo, eu sou miserável, porque a minha natureza inclinada para o mal me domina de tal forma, que mesmo quando eu quero fazer coisas que agradam a Deus, eu não consigo. É Paulo. E o clamor dele é esse aqui, ó. Olha só o finalzinho, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem pode me salvar da minha condição? Quem pode reverter esse quadro clínico e espiritual no qual eu me encontro, que humanamente falando é irreversível? Quem?
me livrará do corpo dessa morte? Paulo tem a resposta. Quando a gente lê o capítulo 8, por exemplo, de Romanos, nós vemos claramente a resposta, e a resposta é: sim, tem. Existe alguém que pode me livrar do corpo dessa morte. Existe apenas uma pessoa que pode, e o nome dela é Jesus. Jesus pode me livrar da minha miséria espiritual, que eu chamo de pecado. Essa é a boa notícia. Deus é rico em misericórdia. Se a minha miséria é grande, o que Paulo diz é: a misericórdia de Deus é muito maior do que a minha miséria espiritual. Quem, ó Deus, para mim um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, Miqueias capítulo 7. Quem, ó Deus, é semelhante a Ti? Quem é parecido com o Senhor? Que Deus que se aproxima de Ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da Tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Ele tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso significa que se você está aqui hoje, esmagado, sobrecarregado pelos seus erros, pelas suas ofensas, pelos seus pecados, pelo seu remorso, pela sua culpa, a misericórdia de Deus está disponível e acessível para você todos os dias, porque a Bíblia diz que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Há misericórdia para nós e para você que está aqui. E veja, Paulo não diz que Deus nos salvou apenas porque Ele é rico em misericórdia. Só a misericórdia de Deus já bastaria, por argumento de Paulo, mas ele vai além, porque o Evangelho nos surpreende. A gente não consegue esgotar as riquezas que habitam no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Olha o versículo 4, ele diz: e por causa do grande amor com que nos amou. Por causa do grande amor com que nos amou. Sim. Aí eu me pergunto, e já me perguntei algumas vezes, qual é o tamanho do amor de Deus? O amor de Deus tem tamanho? Eu confesso que eu não sei. Eu não sei qual é o tamanho do amor de Deus. Olha, o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, orou pela igreja, para que a igreja conseguisse compreender o amor de Deus. Paulo disse: eu me ponho de joelhos, eu oro por vocês para que vocês consigam compreender o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele está muito além da minha e da sua capacidade de compreendê-lo na sua totalidade, de tal modo que ele afirma: assim, vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor que excede todo o entendimento, todo o conhecimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. A gente nunca vai conseguir compreender o tamanho do amor de Deus, mas a gente sabe que esse amor é cruciforme. Esse amor de Deus, esse grande amor de Deus, tem a sua expressão máxima e exata na cruz do nosso Senhor Jesus. Eu não sei, você que está aqui, se por alguma razão você deixou de se sentir amado e amada por Deus. Existem situações na nossa vida que nos fazem nos sentir menos amados por Deus, porque frequentemente nós categorizamos amor a partir daquilo que as pessoas fazem de bom para nós, a partir dos sims que nós recebemos delas. Nós decodificamos amor a partir do momento que as nossas vontades estão sendo satisfeitas pelas pessoas que nós amamos e que nos amam. Porque frequentemente na nossa visão, amor é sempre uma via de mão dupla. Eu amo porque eu sou amado porque eu amo. Mas na nossa relação com Deus, muitas vezes, quando nós não vemos a contrapartida do amor dele por nós,
em resposta ao nosso amor por Ele, nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia, nós frequentamos a igreja, nós servimos, mas quando Deus nos priva de bênçãos que nós queremos, nós nos sentimos menos amados pelo Senhor. Então talvez você esteja aqui hoje, enfrentando uma situação difícil, você está orando por alguma razão, por alguma situação, e nada na sua vida tem mudado, e com o tempo você passou a se sentir menos amada por Deus. Eu quero dizer para você que independentemente do que você sente, se você se sente muito amada por Deus ou pouco amado por Deus, Deus amou você com um grande amor em Jesus Cristo. Deus não precisa dar mais provas para mim do amor dEle. Ele não precisa me abençoar com aquilo que eu quero para que eu me sinta amado por Ele, porque Deus já provou o amor dEle por mim, e o amor de Deus por mim foi provado quando Jesus Cristo entrou na história, morreu na cruz do Calvário, derramou o sangue dEle precioso, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Essa foi a maior demonstração do amor de Deus por você. Esse é o grande amor de Deus por mim e por você. E para não deixar dúvidas sobre a riqueza da misericórdia de Deus e a grandeza do amor dele por nós, Paulo repete aqui o que ele já disse no começo. Ele diz: Ele nos amou com grande amor, estando nós mortos em nossos delitos. O que são delitos? O termo aqui que Paulo usa é pontual, é específico. Ele sabe o que ele está escrevendo. Delitos são crimes, são ofensas graves. Paulo sabe que eu e você, assim como ele, transgredimos frequentemente, diariamente, a lei de Deus. Ou eu estou mentindo? Ofensas. Aos olhos de Deus, nós, pecadores, quando nós infringimos uma lei, nós somos, aos olhos do justo juiz, do Deus Santo, criminosos. Essa era a nossa condição. E Deus nos amou com um grande amor, não por causa das nossas qualidades, não por causa das nossas virtudes, não como resposta ao nosso amor por Ele. Ele nos amou apesar de nós. Essa é a boa notícia do Evangelho. Deus amou você, repito, não por causa de você. Deus amou você apesar de você e apesar de mim. Ele nos amou como o pai da parábola do filho pródigo. Vocês se lembram? Que amou um rebelde, que culturalmente falando merecia a morte, pelo fato de ter desonrado seu pai. E esse rapaz desobediente, rebelde, maledicente, que amaldiçoou seu pai, agora volta para a casa do pai. E o pai encontra esse rapaz, maltrapilho, fétido, fedorento. E sabe qual é a atitude do pai em relação a esse rapaz? O pai corre na direção dele, o pai o abraça, o pai o beija, e o pai o leva de volta para sua casa, e o chama de filho amado. Foi assim que Deus nos amou. Deus não olhou para o nosso mundo e disse: eu tenho que amar esse povo, eu tenho que amar essas pessoas, porque elas são muito boas. Não tem como não amá-los, porque eles são tão bons, tão virtuosos, tão maravilhosos, que eu me sinto na obrigação de amá-los. Não foi assim que Deus decidiu nos amar. Deus amou você, independentemente de quem você é e do que você fez. E não só isso, o texto diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Olha o versículo 5. E nos deu vida juntamente com Cristo. Só um parênteses aqui. Foi para isso que Cristo veio. Se você nunca ouviu falar de Jesus, ouviu pouco de Jesus, eu repito, Jesus não veio para ser um exemplo de altruísmo. Não. Jesus não veio para dar um exemplo para a humanidade de um espírito evoluído. Jesus não veio para que as pessoas se tornassem um pouco melhores como seres humanos. Jesus não veio
para fazer um curativo moral em gente ferida. Não, Jesus não veio por isso. Jesus entrou na história para dar vida. Jesus entrou na história para realizar na vida de homens e mulheres um milagre da ressurreição espiritual. Ele veio para nos dar vida, é o que diz o texto aqui, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Jesus veio para dar vida a homens e mulheres que estão espiritualmente mortos. Foi para isso que Ele veio. E para mim isso é algo muito bom, muito importante, e que tranquiliza o meu coração diante de algumas pessoas que eu julgo difíceis de serem transformadas pelo poder de Deus. Porque assim, independentemente da condição espiritual das pessoas, se Jesus veio para realizar o milagre da ressurreição espiritual, da vida espiritual, se é isso que Ele veio fazer, então, meus queridos, o quadro dessa pessoa por quem você ora, para que se converta, para que seja transformada, o quadro dela, diante de Deus, é absolutamente reversível se o médico dela se chama Jesus Cristo. Porque Jesus tem esse poder. Não é o poder de dar um jeitinho nas pessoas, de fazer pequenos reparos. O que Jesus faz é transformar miraculosamente as pessoas, é dar vida, injetar vida espiritual nelas. Só Jesus pode realizar esse milagre, e Ele realiza, como realizou na vida de muitas pessoas aqui. Tudo que Deus faz, vocês perceberam na leitura do capítulo 1 e do capítulo 2 de Efésios, tudo que Deus faz é em Cristo, tudo, está aqui no texto, tudo, porque fora de Cristo não há salvação, porque não há na terra nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O texto diz aqui, juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em quem? Em Cristo Jesus. Olha o que é interessante. A gente chama isso no Antigo Testamento de passado profético. Alguns profetas do Antigo Testamento profetizaram no passado para mostrar que o cumprimento daquela profecia era tão certo, mas tão certo, que eles profetizaram usando o tempo passado. O que nós temos aqui é algo muito parecido com o passado profético, porque algumas coisas aqui não aconteceram ainda de fato. Por exemplo, a nossa ressurreição física do nosso corpo, quando nós nos encontraremos com Jesus, ainda não aconteceu. Nós ainda não estamos de fato reinando com Cristo no seu reino por vir. Apesar disso, a linguagem que nós temos diante de nós é uma linguagem que já está no passado. O texto diz, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que o apóstolo Paulo usa o passado? Para falar sobre o que Deus ainda vai fazer na minha vida e na sua vida. É para nos ensinar que a nossa vitória, que a sua vitória, já está garantida em nome de Jesus. E ninguém vai roubar a nossa vitória. Está decretada. Por quê? Porque afinal de contas não foi eu que conquistei a vitória. Quem conquistou a vitória foi Jesus. Ele é o guerreiro vitorioso. Por isso que Paulo afirma, no mesmo versículo 5, acompanhem comigo. Pela graça sois salvos. Pela graça, é Jesus quem faz, é Jesus quem vence. É Jesus quem conquista. É Jesus quem liberta. É Jesus quem faz o trabalho. Eu não sou salvo pelos meus méritos. Eu sou salvo pelos méritos de Jesus. Pela graça sois salvos. E esse é um tema muito importante. Eu acho que nunca foi tão importante a gente falar sobre isso. Porque o conceito de salvação, aparentemente, é um conceito muito eclesiástico, muito religioso. Mas não é verdade. Todo mundo quer, em algum nível ser salvo. Todo mundo está em busca de salvação, certo? As pessoas estão em busca de salvação, do seu vazio existencial, da falta de segurança, da efemeridade da vida, da fragilidade da existência.
dos medos, dos traumas, das lutas. Não existe uma pessoa no mundo que não esteja em busca de salvação. Salvação é um conceito que permeia o coração de cada ser humano que pisa nessa terra. Todo mundo nasce desejando e buscando salvação. Alguns buscam salvação na carreira profissional, na estabilidade financeira, no bem-estar da família, no equilíbrio da vida, no prazer. As pessoas estão em busca de salvação. Estão aí fora, desesperadas, tateando, procurando algo que de fato faça sentido para elas, que dê para elas significado na vida, segurança, paz, libertação, consolo, vitória. Nós convivemos todos os dias com pessoas assim, que não são, dentro do nosso conceito, religiosas, mas que estão desesperadas por algo que as salve. Agora, essa é uma busca que não tem fim. Não tem fim. Porque a gente acredita firmemente que é só tendo mais sucesso profissional, mais saúde, mais filhos, mais estabilidade, mais segurança, mais prazer, mais dinheiro, que a gente vai finalmente ser salvo. Eu lembro de uma matéria num jornal que falava, eu sempre cito o Rockefeller, quando o Rockefeller se tornou o homem mais rico do mundo. Ele foi entrevistado. E uma das perguntas que fizeram para ele foi: John Rockefeller, quanto de dinheiro uma pessoa precisa para ser feliz, para se sentir salva? Sabe qual foi a resposta dele? De um pouco mais. De um pouco mais. Essa é a nossa história. Essa é a história da humanidade. É a história de pessoas que estão em busca de salvação, mas que não encontram essa salvação, porque, infelizmente, acabaram acreditando que para obter salvação, paz, consolo, alegria, felicidade, segurança, elas precisam de um pouco mais. A salvação que depende de um pouco mais nunca chega. Por uma razão simples. Porque dentro da revelação bíblica, salvação não é algo que depende das nossas conquistas, méritos e performance. A salvação é algo que vem de Deus pela graça de Deus. É isso que as pessoas aí fora precisam ouvir. Nós temos pontes de contato com elas. Eu sei que até o homem mais ateu desse mundo, mais ateu, ele está em busca de salvação. E o que eu preciso contar para ele é que a salvação a qual ele tem perseguido ao longo da vida dele, nunca ele vai encontrar, ele nunca vai achar. Mas que salvação existe, ela é possível, ela é acessível pela graça de Deus. Ela existe. É isso que nós temos que falar para as pessoas. Essa é a ponte. O que é a salvação pela graça? A salvação pela graça é a escolha livre e soberana de Deus de me amar, de me perdoar, de me transformar, mesmo quando eu não tinha absolutamente nada para oferecer para Ele, mesmo quando eu não merecia o amor dEle. Como eu disse, Deus não nos amou porque Ele viu algo especial em mim, em você, em nós. Não. Ele simplesmente nos amou e nos transformou. E aí eu tenho uma convicção. A minha convicção é que assim como nós, ou como não havia nada em nós, está aí a frase, vocês podem ler comigo, que nos aproximasse do amor dele, também não há nada em nós que possa nos separar do amor dele. Não foi algo que ganhamos pelo que fizemos, e por isso, não é algo que podemos perder.
pelo que fazemos. É pela graça do Senhor, somente pela graça. Eu já ouvi a seguinte pergunta: mas pastor, se Deus já sabia que Adão e Eva pecariam, por que Deus não impediu? A gente não está vivendo nada disso que a gente está vivendo. Ia ter morte, ia ter violência, mentira, traição, abandono, nada, doença. Por que Deus permitiu que Eva fosse enganada e que Adão fosse omisso na liderança da sua casa? Por quê? Por que Deus não segurou a mão de Eva para que ela não pegasse aquele fruto, comesse e desse ao seu marido? Por que Deus não fez algo? Existem perguntas que não têm respostas. E eu disse para 2 amigos essa semana que assim, há áreas nebulosas e cinzentas na teologia. Existem paradoxos na fé que nós precisamos abraçar, mesmo que nós não tenhamos a capacidade que nós gostaríamos de compreender. Deuteronômio 29 nos ensina que aquilo que está descoberto, revelado, pertence a nós e aos nossos filhos. Mas existem coisas encobertas que pertencem ao Senhor. Eu não tenho muitas respostas, mas eu digo uma coisa: se o pecado não tivesse entrado no mundo, se Eva não tivesse tomado do fruto, comido do fruto, dado a Adão, e Adão comesse também, a gente jamais iria conhecer o Deus que nós conhecemos. Nós iríamos conhecer o Deus Criador, o Deus Santo, o Deus Justo, o Deus Puro, o Deus Poderoso, o Deus Conhecedor de todas as coisas, o Deus que está presente em todos os lugares. Nós conheceríamos esse Deus sem uma característica dele. Nós jamais conseguiríamos nos relacionar com Deus Todo-Poderoso como Deus Redentor, se não fosse pelo pecado. Nós apenas podemos nos relacionar e conhecer a riqueza da misericórdia de Deus, a grandeza do amor de Deus e a maravilhosa graça de Deus, por causa da redenção de Deus em Cristo Jesus. Eu não estou agradecendo a Deus pela queda dos nossos primeiros pais. O que eu estou dizendo é que se não fosse a queda, nós jamais conheceríamos quão gracioso o nosso Deus é. Então assim, por que o pecado entrou no mundo? Eu diria, todo o plano da salvação tem como alvo final revelar o quanto o nosso Deus é gracioso, misericordioso e amoroso. Nós seremos por toda a eternidade expressões máximas do amor e da graça de Jesus. É isso, por toda a eternidade. Toda a criação, todos os anjos olharão para nós e verão em nós a face redentora, graciosa e misericordiosa e amorosa desse Deus bendito. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu também, conversando com os amigos, eu estava meditando nesse texto, eu disse que essa é uma questão interessante para mim, porque a gente tem aqui 3 palavras-chave no texto: graça, fé e salvos. Graça, substantivo feminino. Fé, substantivo feminino. Salvos é um verbo que está no plural e no masculino. E logo depois nós temos o pronome isto. E o pronome isso, no grego, não no português, é um pronome que a gente chama de neutro. Não tem gênero. Não é masculino, não é feminino também. Então, a minha conclusão é que isto não se refere especificamente, unicamente à fé. Não se refere especificamente, unicamente à graça. Não se refere especificamente, unicamente a salvos. É muito provável que isto esteja se referindo a toda essa expressão aqui, a todo esse pacote que nós lemos da seguinte forma: pela graça sois salvos mediante a fé.
E não é incomum nós vermos, inclusive, a fé, como expressão da graça de Deus na nossa vida. Por exemplo, olha o que Filipenses capítulo 1, versículo 29 diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Nós precisamos crer. A fé também vem de nós. Nós manifestamos a nossa crença no Senhor. No entanto, a fé, conquanto seja a mão que se estende para obter de graça o amor do Senhor, até o erguer dessa mão, é obra da graça de Deus que a move a fim de receber o presente da salvação. O ponto que nós precisamos destacar é: salvação é somente pela graça, e somente pela fé, não há outro meio de nós sermos salvos, senão somente pela graça e somente pela fé. Foi isso que fez com que um monge alemão chamado Martinho Lutero, em 1517, escrever 95 proposições, 95 teses teológicas, que condenavam algumas doutrinas do catolicismo romano do período medieval. Principalmente doutrinas relacionadas às indulgências e ao purgatório. Então, esse foi o estopim do que nós conhecemos como Reforma Protestante. E nós somos herdeiros da Reforma Protestante, por isso que nós falamos que nós somos reformados. E muitos movimentos cristãos, evangélicos, inclusive não reformados, são oriundos desse ato de Martinho Lutero. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que tudo mudou na vida desse homem, tudo mudou. Tudo, absolutamente tudo mudou. Quando ele abriu a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Como alguns irmãos aqui, que se converteram mediante a leitura da palavra de Deus, para vocês verem como a palavra de Deus tem poder. Então leia a sua Bíblia, porque enquanto você lê a Bíblia, Deus fala com você, quebranta você, transforma você. Ele abriu em Romanos, capítulo 1, versículo 17, e leu apenas uma expressão, minúscula, uma expressão. Sabe qual foi? O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. E aquele homem que vivia atormentado pela sua culpa, sobrecarregado pelos seus pecados, que defendia que era necessário pagar em dinheiro para obter o perdão de Deus, um espaço no céu. Muitas igrejas evangélicas voltaram a cobrar indulgências, infelizmente. À medida que você dá dinheiro, Deus te dá o favor e um espaço mais amplo lá, no céu. Aquele homem que vivia atormentado porque ele não acreditava que, se caso ele morresse, ele iria diretamente para a presença de Cristo, ele teria que passar por um caminho intermediário, chamado purgatório. Esse homem que vivia sobrecarregado por todas essas questões, lê esse versículo: o justo viverá por fé, e é como se uma algema fosse quebrada de Martinho Lutero, e ali ele se converte profundamente e se quebranta diante de Deus, porque ele redescobre o que a palavra do Senhor já ensinou, que não é por dinheiro, não é por méritos pessoais, é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, que as pessoas são salvas. E Deus seja louvado, porque não depende de mim, e não depende de você, depende do favor e da graça do Senhor, muito embora nós precisamos crer no Evangelho para sermos salvos. Agora, pessoal, estou chegando já ao fim. Isso traz uma grande responsabilidade para nós como igreja. Acreditar na salvação somente pela graça e somente pela fé traz uma enorme responsabilidade. Afinal de contas, o mesmo livro de Romanos que converteu o coração do monge Martinho Lutero, diz no capítulo 10º, do versículo 14 ao 17, eu vou ler apenas 2 versículos desse trecho. Diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Para que as pessoas sejam salvas pela graça mediante a fé, nós como igreja precisamos anunciar, nós precisamos declarar, nós precisamos evangelizar. Depende de nós também, certo? Senão as pessoas não vão crer, porque a fé vem pelo ouvir.
E a igreja é a única instituição do mundo portadora da mensagem das boas novas. Não existe nenhuma instituição encarregada por Deus para anunciar as boas novas, é só a igreja. A igreja é o plano A de Deus para a evangelização do mundo, para a salvação das pessoas, e Deus não tem plano B nesse negócio. Depende de nós, irmãos. A gente fala muito sobre a volta de Jesus, e nós queremos que Jesus volte, e eu acredito que está muito próxima a volta dele. Mas a Bíblia diz que o fim só virá depois que todas as nações ouvirem do Evangelho. Não é verdade? E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então você quer que Jesus venha logo? Fale dele para as pessoas. Ele não vai voltar, de acordo com o próprio Jesus, com o texto bíblico, se a igreja não cumprir a sua tarefa urgente, intransferível, de anunciar o Evangelho a todas as nações. E, meus amigos, nós temos todas as nações aqui praticamente nesse país. Eu não estou falando que a gente tem que ficar só no Canadá, mas evangelizando pessoas de todas as nações. Deus pode levantar missionários para essas nações a partir daqui, eu creio nisso. Eu creio que as nossas crianças e os nossos adolescentes, nós estivemos com eles durante nós não, né? Diegão, Silvinho e toda a equipe, durante toda essa madrugada, os 2 dias, fazendo um trabalho excepcional, pessoal, excepcional. Deus seja louvado pela vida de vocês, viu? Excepcional. E eu olhando para esses jovens aqui, eu fiquei pensando, o nosso trabalho, o meu trabalho é esse. O meu trabalho é preparar essa turma, para que eles sejam missionários nesse mundo, e que pessoas de vários povos tenham contato com a nossa juventude, discipulada, biblicamente sólida, firme, apaixonada por Jesus, e sejam impactadas, os povos sejam impactados através deles. A gente não está plantando apenas uma igreja aqui chamada Joy, esse é o de menos, é o de menos. O que nós estamos fazendo é discipulando pessoas, que vão discipular outras pessoas, e as sementes que nós vamos colher na eternidade, é isso aí. Eu não tenho outra razão de viver, a não ser um dia chegar diante do meu Senhor e do meu Salvador, e dizer que a grande tarefa que Ele colocou nas minhas mãos, que é fazer discípulos, foi cumprida com êxito. É isso. E essa não é a minha tarefa, é sua. É sua. Não é do pastor, é nossa. É a nossa tarefa. Nós não podemos vir para esse país e ficar nesse país apenas pensando no nosso conforto. Você não veio para cá para você prosperar financeiramente e proteger a sua família da violência no Brasil. Você veio para cá para que todas as nações sejam alcançadas com o Evangelho de Jesus. É isso. Bom, eu vou finalizar com esse versículo. A Bíblia diz: é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. 3 coisas que eu queria pensar com vocês rapidamente. Primeiro, resgate a sua gratidão a Deus. E tem sido a minha oração ao longo dessas semanas. Deus, por favor, me ajuda a me encantar, a me vislumbrar novamente com a graça do Senhor. Porque não existe presente maior que nós tenhamos recebido que não seja a graça de Deus. Então diga para Deus, fale para Deus que você ama o jeito dele te amar, fale para Ele que a graça dele é suficiente para você, diga para Ele que a graça dele é melhor do que a própria vida, graça maravilhosa. Segundo, seja tolerante com as pessoas, não olhe as pessoas de cima para baixo porque elas erraram, porque você não é melhor do que elas. Você é fruto da misericórdia de Deus, você é produto da graça de Deus. Eu lembro do apóstolo Paulo, ele foi quem foi, e ele disse assim: pela graça de Deus eu sou o que sou. Nós somos o que somos pela graça, não é porque eu sou melhor. Até a minha santidade, que eu luto para ter, se o Espírito Santo não toca no meu coração e não injeta em mim desejos santos, não tem jeito de trabalhar sozinho. A santidade é um trabalho a 4 mãos, as minhas e as do meu Deus.
e aproxime-se de Deus com humildade. Sim, você não está numa posição que você pode exigir alguma coisa de Deus. Você pode exigir que Ele dê para você o que você merece. O que eu mereço é condenação. O que eu mereço é castigo. Eu não estou numa posição de exigir nada dEle. Eu não tenho que falar para você simplesmente abrir o seu coração, porque Deus está ali, do lado de fora do seu coração, pedindo pelo amor do Deus Pai, para que você abra o seu coração para que Ele entre, porque Ele está precisando muito de você, coitadinho dele. Não, esse não é o Deus das Escrituras. É você que tem que chegar diante dele clamando pelo favor de Deus. É você que tem que se aproximar de Deus como aquele personagem da parábola do fariseu e do publicano se aproximou diante do Senhor. Aquele publicano, aquele pecador, chegou diante de Deus, batendo no peito e dizendo: "Sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim." É isso que nós temos que fazer, e é isso que você tem que fazer essa noite. E se Deus quiser, Ele vai te aceitar como filho e como filha dEle. Eu quero que você se prepare para esse momento de ceia. Eu quero convidar o pastor Márcio e o pastor Wellington para virem aqui à frente, para a gente ministrar a ceia do Senhor juntos. Depois o pastor Bruno vai orar com a gente no final, impetrar a bênção. Mas por favor, meus irmãos, venham aqui. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, eu quero fazer uma oração com você. Pode ser? Eu quero fazer uma oração com você. Se você puder fechar os seus olhos. Se você já teve encontro com o Senhor, você não precisa fazer essa oração. Mas se você deseja conhecê-lo mais proximamente, eu convido você a orar. Diga para Ele assim: Deus, eu confesso que eu tenho andado por caminhos errados. Há algo quebrado dentro de mim que eu não consigo consertar. Eu nunca poderei ser bom o suficiente para merecer o seu amor. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz para me salvar do meu pecado, do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha raiva e de toda a escuridão que há dentro de mim. Eu reconheço que Jesus pagou a dívida que eu não poderia pagar. Eu quero receber o seu perdão e seu amor, não por causa de algo que eu fiz, mas por causa do que Jesus fez por mim. Concede a mim, Senhor, um pobre pecador, o dom gratuito da salvação mediante a fé, por sua bondade, misericórdia e maravilhosa graça. Em nome de Jesus. Amém.